Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. É verdade. Se não fosse o universo em desencanto, continuaríamos aqui encantados, sofrendo como verdadeiros condenados nesse tribunal de Judas, que é o seu diretor. E por isso, as traições sempre existiram, os traidores sempre existiram, porque o pensamento é traiçoeiro e por isso não avisa ninguém do dia em que vai morrer. É verdade. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Mas, por confusão, ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvida a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer porque é o verdadeiro. O natural que adota como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. O ser humano vive artificialmente e fala do natural como se conhecesse o natural verdadeiro. Mas por não conhecer o natural verdadeiro, é que o sofrimento sempre aumenta cada vez mais. Cada civilização extinta nesse planeta deixou um aprendizado. Esse aprendizado foi passando de uma civilização para outra. Mas todo esse avanço tecnológico desenvolvido por essas civilizações foram desenvolvimentos que não deram certo. Por isso que essas civilizações foram extintas. Porque se tivessem dado certo, elas continuariam aquelas civilizações. Então, elas foram extintas. É do conhecimento de todos, tantas civilizações que foram extintas. Os antigos egípcios, os maias, os incas. E aqui no nosso Brasil, desenvolveu-se uma civilização natural. A civilização dos tupis guaranis, que não tinham ganância. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, o ouro corria nos rios. Os índios nunca deram valor a esse ouro, porque era uma civilização natural. Eles não tinham ganância e nem construíam grandes prédios, grandes construções para a eternidade. Viviam naturalmente. Edivaldo, não existia a ambição material, né? Não, ele vivia como a natureza indicava para eles. Olha, vocês estão aqui de passagem, mas vai chegar um conhecimento que todos vão sair daqui. Mas enquanto esse conhecimento não vem, todos têm que viver apenas com o necessário. Mas outras civilizações já tinham outro conceito. Então, construíam grandes pirâmides, grandes construções para a eternidade. Queriam se eternizar na vida da matéria. Essas civilizações foram extintas. Por quê? Eles tinham um conhecimento magnético, um conhecimento da eternização da matéria, de uma ganância material. Todos queriam ser importantes na matéria, grandes reis, grandes rainhas, grandes impérios. E o Brasil tinha os nossos índios, porque até os nossos antropólogos, os povos que chegaram aqui, deram uma certa, colocaram uma ordem, mas essa ordem não era exatamente assim, não. Ah, o cacique é o que manda, o pajé. Não, o cacique não mandava em nada. Cada um fazia o que queria. A liberdade, e todos comiam. Quando iam caçar, ia quem quisesse ir. Quem não quisesse, não ia. Mas quando chegava aquela caça, todos comiam por igual. O que você está se referindo, dos que chegaram aqui no Brasil, são exatamente aqueles que estão no Tribunal de Judas, que é o Tribunal das Aparências. Ou seja, viver aparentando aquilo que não é. Por isso, Judas é o símbolo do traidor. E o pensamento desenvolvido é o maior traidor da humanidade. Justamente verdade. O artifício. O traidor de si mesmo. O pensamento é o traidor de si mesmo. Aquele que cultiva o pensamento, ele está cultivando a traição dele mesmo. O racional chama de Judas. Judas, o tribunal de Judas. Então, todo o desenvolvimento é desenvolvido
pelo doutor Judas. Todo o artifício é do doutor Judas. Esse é o grande doutor, o grande artífice da civilização O seu diretor. contemporânea. O seu diretor. Esse é o grande artífice da civilização. Esse que desenvolveu o artifício e criou todos esses conceitos, conceito disso, conceito daquilo, sempre querendo que as pessoas passem umas por cima das outras para conseguir alguma coisa. Sendo que como que você precisa passar por cima de outra pessoa? Muitos mataram. Quantos ricos mataram para conseguir essas riquezas? Ninguém chega a ser rico se não matar pessoas. Parece estranho, né? Todo rico matou, sim. Você veja só, aqui, agora, atualmente. Quantos o nosso governador matou? Quantos os nossos deputados mataram? Mas mataram como? Mataram, negando o direito que todos têm à saúde, à segurança, né? O desenvolvimento. Por quê? Esse dinheiro era desviado, pegava esse dinheiro para a saúde, mas não era investido na saúde. Então, quantos ele matou? Milhares. Quanto karma carrega na costa esses deputados, senadores, vereadores, essa política suja que não pensa no povo, apenas neles mesmos? Isso é matar, ou seja, chegou a conseguir grandes fortunas através da desgraça do povo. E vou até um pouco mais, um pouquinho mais. Veja a religião. A religião não dá nada para o pobre. Ela só pede do pobre. Ela pede que o pobre case e pague para casar. Ela quer que o pobre se batize e pague para ser batizado. Mas o que é que a religião dá para o pobre? Nada. Nada. Aquela igreja, por menor que seja, ela envia dinheiro para a sede das suas igrejas, tipo o Vaticano, que está cheio de ouro que saiu aqui do Brasil. Mas quando tem alguma desgraça aqui no mundo, seja no Brasil, em qualquer lugar, vê se o dirigente dessa religião manda alguma coisa. Não manda nada. Ela só abre as portas das igrejas para as doações irem até lá. Mas ela mesmo, como entidade, não manda nada. Ou seja, é a exploração dos pobres. São Agora, os grandes ateus do mundo. São aqueles que não acreditam em Deus. Porque quem acredita em Deus não explora os miseráveis, não explora os pobres. São os grandes mentirosos, são os Judas, traidores de si mesmo. Uma Sônia. coisa, Edivaldo. O que está atuando e influenciando esses seres todos? Esses políticos, esses religiosos, tem um campo de energia ali que atua para poder fazer com que essas ferramentas, que são ferramentas da natureza para lapidar todas as pessoas, mas que energia é essa? Doutor Carlos, que energia é essa que atua nas pessoas e que está cada vez mais apertando? Nós sentimos essa pressão desse campo de energia, não é? Esse desequilíbrio universal, não só nos seres humanos, mas no universo mesmo. Que energia é essa? É verdade. A resposta é direta e reta. A gente aprende logo no primeiro volume e é uma revelação que clareia a nossa mente de uma forma, não tem palavras, né? É energia magnética, né? A energia magnética atrai, tonteia e embriaga. Está lá no primeiro volume. Mas o artifício é o império das aparências. O que está em vigor é esse alfabeto artificial e o verdadeiro, natural, o alfabeto astrológico racional não ensina. Por quê? Porque está em vigor esse. Embora continue todo mundo escrito a sua vida, o seu destino na palma da mão e assim por diante, outras formas de se descobrir isso. Mas a energia magnética ela está reinando desde o início desse segundo mundo. Agora, sobre Judas, vou concluir rapidamente, sobre Judas, nas obras-primas de Francisco de Assis, O Universo em Desencanto, diz textualmente lá: malabarismo verbal de Judas, o traidor. Aí a gente vê como é que as pessoas ficam encantando umas às outras, os políticos mais, etc., a arte. Diz lá também, quem estuda para doutor, estuda com Judas, o seu director. Português arcaico. Diz mais, diz que a falange de Judas tomou a direção do mundo. Portanto, todos tomem muito cuidado com essas experiências da parte invisível espiritual. Agora, primeiro volume. A ilusão burrificou todos, o artifício é o império das aparências, mas o mundo
tem dono, mas não está por conta do dono, por isso que paga o justo pelo pecador. Todos obedecem são as leis dos homens. As leis dos homens são feitas por homens que não respeitam o direito dos seus semelhantes, não respeitam os direitos naturais da natureza, só querem explorá-la, e que dirá, admitem que exista um superior que realmente vá depois pagar o seu crédito karma. Todas essas posições aí, essas colocações, umas até assim esquisitas, né? Gira em torno do comportamento do ser humano. Esse é horrível, aquele é pior ainda e o outro nem tem como qualificar, porque o que ele faz é só de interesse de tudo quanto não presta, enquanto que outros vivem lá na miséria e de fome e doente. Nós temos que observar que tudo isso são feitos pelos aparelhos do campo. Ou seja, quem está ali passando para ele é o invisível. Lá é que está a questão. Lá é que nós precisamos ter o cuidado, temos que evitar isso ou aquele. Por quê? Porque não é o ser humano é um aparelho do campo. É uma ferramenta. O cérebro dele é um transdutor. Ele recebe a mensagem através do cérebro e emite algo também através do cérebro. Então, é interessante notar, e nós devemos, por exemplo, notar que tudo isso é feito pelos aparelhos do campo e que mudou no momento que chega a cultura racional no mundo. Acabou. Agora, ao invés de ser aparelho daquele campo, ou seja, de todas as maldades, é um aparelho que vai ler cultura racional e vai passar para os outros tudo aquilo que é de bom. É verdade. Complementando aqui, os invisíveis, eles nos dão a intuição. A ação é do material. Invisível nenhum pega a mão de ninguém e fala, coloca a mão naquele buraco. Ele não pega na mão de ninguém. Ele manda você roubar, mas quem rouba é você. Ele manda você matar, mas quem mata é você. Então a intuição é dada. A aceitação dessa intuição é do materializado. Então a culpa não é do invisível, a culpa é da ganância do materializado, que não respeita o seu semelhante, que vai contra o seu semelhante, fazendo mal ao seu semelhante porque não respeita o seu semelhante, não tem amor ao seu semelhante, não tem amor ao seu irmão. Prefere a ganância de contrair, de pegar mais do seu irmão sem que necessidade, apenas por pura maldade, porque é mal. Por isso precisa do invisível para lapidar, porque ele é mau. A falta do conhecimento de quem nós somos verdadeiramente, porque a hora que nós tomarmos o conhecimento de quem somos verdadeiramente, porque na origem éramos quem? Puros, limpos e perfeitos. Mas isso nós vamos, porque a índole do ser humano é boa, só que está fora do natural. Então, para se conhecer, é preciso o quê? Cultura racional. Estudar o universo em desencanto para deixar de ser uma ferramenta desse campo de destruição do elétrico e magnético. Na história da humanidade, quem é Judas? Traiu com 30 moedas, não é isso que diz a história? É o dinheiro. E a gente sabe que o apóstolo Judas foi um dos melhores seguidores de Jesus naquela época. E mais rico, né? Ilustrado. Então, o tribunal de Judas é o dinheiro. E em que fase foi criado o dinheiro, que o Racional Superior deixa bem claro no livro Universo em Desencanto? Na fase dos selvagens. Não destes selvagens que a gente pensa que são os selvagens, mas daqueles selvagens antes da Idade da Pedra. Ali é criado o dinheiro, que é justamente quando saem do alfabeto astrológico, do natural da natureza. Uma parte fica com o Guarani, que é a parte que fica nas Américas, e a outra parte é o primeiro mundo do artifício, que
da Europa e da Ásia, e que dali o dinheiro evolui nas suas formas de ser até chegar às coroas, reinados e essa coisa toda que nós conhecemos. O dinheiro é que está implantando a selvageria na fase do terceiro milênio. Mas, por gentileza, não jogue o seu dinheiro fora agora, não faça isso. Porque não é para jogar fora, porque você vai jogar fora a sua sobrevivência. Por gentileza, tá bom? É necessário primeiro haver a conscientização. Você não precisa jogar o seu dinheiro fora pelo seguinte: o dinheiro está sem valor. Ele está indo embora. Nem vender seus bens, né? E nem vender os bens nem dá para ninguém. Não precisa me dar nada. Estou declinando dessa benesse. A questão é, vejam bem, a raiz do mal está na ganância material, como bem disse o Edivaldo, do próprio ser materializado. O agente invisível apenas trabalha para que ele se lapide e vê se aprende. Cada um na sua missão de compreensão e na sua lapidação. Não joga o dinheiro fora, não, porque ele já está sendo jogado fora há muito tempo. O próprio sistema global está se encarregando disso. De quanto vale o dinheiro que você tem hoje na sua carteira, só para você ter uma ideia. E o que você tinha há 20 anos passados. E no banco, e na conta, e etc. O dinheiro todo está perdendo valor. Portanto, naturalmente, ele vai deixar de existir. Por quê? Aí é que vem a mudança. O ser humano estava sob a jurisdição do tribunal de Judas. Compreenderam o gesto aqui da mão? Compreenderam? O tribunal de Judas é o dinheiro. E todos que vivem de aparência em função do dinheiro estão sob a jurisdição do traidor, que é o pensamento. Por isso, depois da fase espiritual terminar, isto é generalizando, tá? Todas as religiões se tornaram centros comerciais. Sem nenhuma ofensa. Compreenderam? Por quê? Continuaram sob a jurisdição do tribunal de Judas, que é o dinheiro. Nada contra. Eu vivo dele também. Você também vive. A mudança é que tem que ser feita com equilíbrio, com a devida conscientização, para que todos fiquem sob a jurisdição do natural da natureza, que é a imunização racional. Para isso, tinha que haver um livro ditado pelo verdadeiro Deus, e não um livro criado pelo tribunal de Judas. Entenderam? É isso que eu quero dizer para vocês, como um recado alvissareiro no final de 2019, que é o início de 2020. Mas continua, depois vem 2021. Está na hora da gente rever realmente os nossos conceitos. Enquanto estivermos sob a jurisdição do Judas, que é o dinheiro, estamos sujeitos aos sofrimentos e à morte. Sob a jurisdição da imunização racional. É o natural da natureza. Todos viverão bem, equilibrados, eternamente, junto ao verdadeiro Deus. Mas tem que haver a recuperação, não é mesmo, Oswaldo? Porfírio, e não podemos esquecer que o dinheiro é magnético, então o desenvolvimento do magnético através da ganância e da ambição, já vimos o que aconteceu um tempo atrás, quando tentaram eternizar a matéria, e por causa da ambição e a ganância, lá no Saara, aquilo se transformou tudo, porque era uma civilização que foi coberta pela areia, pela natureza. Então, daqui a pouco, nós também vamos pagar por isso, por essa ganância e ambição, que falamos aqui, que mata muita gente para encher o bolso, só um enche o bolso e todo mundo morre de fome e de doenças, porque não tem hospital funcionando. Então, isso tudo vai se reverter em alguma revolta, vamos dizer assim, da natureza, para acabar com isso tudo, acabar com a ganância e a ambição. Então, vamos aguardar ou vamos melhorar, vamos estudar a cultura nacional para não chegarmos a esse ponto de sermos cobertos pela areia. Muito obrigado pela sua atenção, não perca tempo, conheça a cultura nacional, o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. E não perca tempo, conheça a cultura nacional. Muito obrigado pela sua atenção e saúde.
Tchau.